espiritual é plenamente legitimada para falar em público, pois qualquer pessoa pode analisá-la. Ao perscrutar sua alma, acabará reconhecendo que aquilo que o pesquisador espiritualista afirma me parece plausível. É como se já o tivesse experimentado, recebendo agora apenas sob forma de pensamento aquilo que já vivenciei. Por esse motivo, até a maneira de se expressar deve ser escolhida de forma diferente do que na vida normal quando se quer falar sobre ciência espiritual e seus conhecimentos. Trata-se de, pela própria maneira de falar, dar a quem aborda a ciência espiritual a impressão de estar aprendendo coisas inexistentes no mundo físico, onde até parecem ser absurdas. Vemos nossos adversários taxar de absurdo e fantástico tudo o que advém do conhecimento espiritual. Quem conhece ou quer conhecer apenas o mundo sensível tem razão ao falar dessa maneira, pois o mundo suprassensível se apresenta, de fato, diferente do sensível. Só quem abandonar tais preconceitos e concordar em penetrar mais a fundo na própria vida anímica admitirá que as descrições do pesquisador espiritualista são apenas um convite para se extrair da alma tudo que já se encontra nela. Há, naturalmente, muitos que militam contra tal confissão, mas esta não deixa de ser extremamente importante para a compreensão dos mundos superiores. Para quem concordar em aprofundar-se dessa forma na própria personalidade, os assuntos mais difíceis se tornarão mais transparentes. Entre esses assuntos difíceis se acham, sem dúvida, as verdades matemáticas. Todos julgam absolutamente certo o que se reconhece pela matemática. Ora, existe o fato curioso de que a própria matemática, ou melhor, a geometria, deixa de ser correta quando se ascende aos mundos superiores. Quero dar um exemplo simples. Desde a juventude, estamos habituados a admitir a obviedade axiomática da antiga verdade descoberta por Euclides. Considera-se óbvio que a reta entre dois pontos e B é a via de comunicação mais curta entre esses dois pontos. Qualquer outro caminho, curvado ou outro, é mais comprido. Grande parte da nossa geometria repousa sobre esse conhecimento que é, obviamente, correto para o mundo físico. Mas a situação é invertida no plano espiritual. Aí, a reta entre A e B seria o caminho mais longo. Qualquer outro seria mais curto porque poderia ser percorrido em plena liberdade. Quem quiser chegar de qualquer maneira de A a B chegará, de acordo com essa ideia, facilmente ao destino. Mas manter o caminho reto, conservando em qualquer ponto intermediário a direção certa, é o mais difícil e demorado. Daí resulta precisar-se de um tempo maior para percorrer no plano espiritual, dotado de apenas uma ou duas dimensões, uma linha reta. Quem reflete sobre o fenômeno da atenção e procura uma possível explicação na própria alma não deixa de reconhecer a justificativa do que diz o pesquisador espiritual, baseado em sua própria experiência. Ora, ele constatará o seguinte: andando à toa, percorro facilmente meu caminho, e esse percorrer não se limita apenas a distâncias espaciais, mas engloba tudo o que o homem costuma fazer durante um dia. Nós todos nos movimentamos, de manhã até à noite, em geral sem prestar muita atenção ao que fazemos. Agimos conforme hábitos adquiridos, e aí o trabalho avança rapidamente. Imaginem que se faça com a maior atenção todas as tarefas de um dia. Façam a experiência e verão quanto mais tempo isso dura. Ora, no mundo espiritual nada se faz sem atenção. No mundo espiritual não existem hábitos. O próprio termo agente inexiste aí. A gente almoça ou janta a tal hora. A gente veste tal roupa em determinadas situações, etc. Tudo que desempenha tão importante papel no mundo físico, mormente em nossa civilização, sob o aspecto do agente, nada disso existe no mundo espiritual. Aí o menor passo que se dê, e até autos mais insignificantes do que um passo, devem ser feitos com toda a atenção. Isso se exprime no princípio de que a reta seria a distância mais comprida entre dois pontos, em contraste evidente com o mundo físico.
Basta um aprofundamento na própria alma para se perceber que isso pode ser a fonte da descoberta de muitas particularidades. E cada vez mais temos de reconhecer o seguinte: tudo o que o espiritualista diz é uma sabedoria já existente dentro de mim. Basta eu me lembrar dela. Paralelamente, qualquer pessoa, na medida em que seu destino, seu karma o permita, pode adquirir o conhecimento suprassensível por meio de livros como o conhecimento dos mundos superiores, a iniciação, e dessa forma alcançar uma visão própria do mundo espiritual. Dessa maneira ela conhecerá os fatos, mas também a compreensão das ideias do mundo espiritual pode ser alcançada sem dificuldade por meio do aludido autoconhecimento, quanto ao que foi esquecido ao nascer. É lícito dizer que o conhecimento do mundo espiritual, quando vazado em ideias, pode ser compreendido por qualquer pessoa. Para se entender o que o pesquisador espiritualista relata, basta o bom senso isento de preconceitos, desde que mergulhe o suficiente nas profundezas da alma. Para se pesquisar em fatos espirituais, para se penetrar no plano espiritual, portanto, para se falar desses fatos de fonte original é preciso que se haja trilhado a própria senda do conhecimento. Por isso é perfeitamente justificado falar em público dos mundos espirituais, desde que uma outra pessoa tenha deles um conhecimento adequado, pois o que o homem adquire hoje na vida, somente pelo aprendizado na escola, é a capacidade de compreender. É aquele discernimento que permite chegar também à compreensão do que a ciência espiritual afirma. Mas também a este respeito a situação era diferente, na humanidade antiga, da atual. Por isso, a atitude dos que ensinavam e praticavam a arte e a religião nos mistérios tinha de ser diferente daquela do pesquisador moderno. Quem hoje divulga conhecimentos espirituais deve ter em mente ordenar suas ideias de forma a estas provocarem uma autêntica análise da vida pré-terrestre. É necessário, hoje, que as informações transmitidas verbalmente ou por escrito constituam recordações da vida pré-natal. Toda alusão a assuntos espirituais deveria conter um apelo dirigido ao ouvinte: escuta bem o que se diz, olha bem fundo em tua alma, e acharás que tudo já estava dentro dela. Descobrirás que não podes tê-lo aprendido nesta vida, já que nenhuma flor, nuvem ou fruta te pode tê-lo dito, muito menos a ciência fundamentada exclusivamente nos sentidos e no raciocínio. Verás que tu trouxeste para esta vida, que antes desta vida tiveste experiências que deixaram, qual uma lembrança cósmica, aquilo que volta à tona graças ao pesquisador espiritual. Se o apelo feito por este se dirige ao âmago da alma humana, isso não implica num convite para que se assimile a algo novo, mas para que se procure lembrar algo que constitui a mais íntima possessão da própria alma. Tal não era o caso nos homens das épocas passadas. Aí os sábios sacerdotes dos mistérios tinham de proceder de outra maneira, já que os homens tinham espontaneamente reminiscências da existência pré-natal. Alguns milênios atrás, nem o indivíduo mais atrasado duvidava de ter em sua alma algo trazido de uma vida suprassensível para a atual, pois costumava vivenciar isso, a cada dia, em imaginações oníricas. Sabia que algo em sua alma não lhe fora dado nem pelo olho que percebia uma árvore, nem pelo ouvido que lhe transmitia o canto do rouxinol, nem por qualquer outro sentido. Estava simplesmente lá, presente em sua alma. Não podendo ter aprendido esses fatos em sua existência terrestre, ele sabia tê-los trazido consigo ao descer para ela. Sabia que, ao receber de um outro corpo humano, durante a vida embrionária, seu próprio corpo físico, já tinha dentro de si aquilo que ora refugia em imaginações oníricas, possuindo o corpo físico apenas como um envoltório. Não teria sido útil ao desenvolvimento do homem primitivo chamar-lhe a atenção para o que se deve ensinar ao homem moderno em primeiro lugar, o fato de lhe possuir uma lembrança de uma existência pré-terrestre, lembrança inicialmente inconsciente, mas sujeita a ser chamada à tona. Nos mistérios antigos,
A atenção do homem tinha de ser chamada para algo bem diferente. Naqueles tempos antigos, o homem sentia uma dor profunda provocada justamente pelo que havia de mais belo no mundo. Viu uma planta brotar do solo, com toda a sua beleza, e desabrochar numa flor, fonte de imenso prazer. Percebi uma nascente que murmurava, infinitamente bela, à sombra de um bosque, e apreciava, mediante seus sentidos, tudo o que essa nascente tinha de refrescante. Mas aí lhe vinha a reflexão súbita de que tudo isso estava separado, como que pecaminosamente, daquele mundo trazido por ele da existência espiritual quando descer a este mundo. Cabia então ao instrutor dos mistérios explicar-lhe que havia espiritualidade e seres espirituais também na flor, na nascente, no carvalho da floresta, no canto do rouxinol e em qualquer outro lugar. Os mestres revelaram ao homem esta grande verdade: o que vivia dentro dele também vivia na natureza exterior. Com efeito, quando seus sentidos estavam mais abertos e receptivos ao mundo exterior, este lhe provocava o maior sofrimento. Era o tempo em que ele olhava para esse mundo com seus sentidos primitivos, enquanto o intelecto não lhe havia ainda revelado as tais leis da natureza. A beleza do mundo, fresca e vigorosa, entrava ali na vista, no ouvido e nos outros sentidos, mas ele não podia senti-la sem sofrer. A maior dor lhe era provocada pela beleza, pois ele não podia conciliá-la com a reminiscência interior de sua existência pré-natal. Cabia então aos sábios dos mistérios mostrar que o divino e espiritual estava também presente nos objetos sensoriais. A espiritualidade da natureza, eis o que os antigos sábios deviam fazer sentir aos homens. Isso, todavia, só era possível por um caminho diferente do atual. Enquanto a atenção do homem atual deve ser principalmente chamada para fatos da vida pré-natal, os antigos mestres dos mistérios tinham de apelar a um outro tipo de recordação. Enquanto vive na Terra, o homem passa alternadamente por dois ou, antes, por três estados: os da vigília, do sonho e do sono. O sono é inconsciente. Esse estado inconsciente de sono os homens de épocas passadas também o tinham, embora um pouco diferente do atual. Eles até dormiam, caindo num estado em que nenhuma vivência aflorava a consciência. Mas o homem não cessa de viver entre o adormecer e o despertar. Não morremos quando adormecemos, nem renascemos ao despertar. Entre o adormecer e o despertar, continuamos vivendo como alma, como espírito. E para a consciência normal, a autovivência está totalmente apagada durante o referido período. O homem tem lembranças apenas do que vivencia em estado de vigília ou, no máximo, sonhando, mas com a consciência habitual não lembra o que se passa no sono sem sonho entre o adormecer e o despertar. Os mestres dos antigos mistérios cuidavam de seus discípulos, e por meio das ideias divulgadas por estes, de toda a humanidade, chamando à tona justamente aquilo que se vivenciou durante o sono. A ciência iniciática atual deve fazer lembrar o que viveu na alma humana antes da vida terrestre. A iniciação dos tempos antigos tinha de evocar no ser humano a recordação daquilo que este vivenciava no sono cotidiano. Os discípulos dos mistérios antigos e seus ouvintes podiam afirmar que todos os conhecimentos recebidos dos mestres, vazados em ideias, nada transmitiam que não tivesse sido experimentado durante o sono, embora recalcado até a inconsciência. Para essas almas o sacerdote nada afirmava de desconhecido, e a iniciação permitiu perceber o que em sono se vivenciava e não se percebia claramente. Na ciência iniciática antiga, lembrar as experiências do sono equivalia à lembrança da existência pré-terrestre tal como ocorre hoje. Uma das diferenças características entre ambas as iniciações reside no fato de o discípulo antigo se lembrar de fatos passados em sono durante a vida consciente diurna. O que os sábios dos mistérios voltavam a despertar eram as vivências noturnas, as quais lhe indicavam que sua alma vivia, durante a noite, no mundo espiritual, o mesmo que está vivo em toda fonte, rouxinol ou flor,
e que a cada noite ele penetrava naquilo que, durante o dia, apenas percebia por meio de seus sentidos. Então o homem podia convencer-se de que os deuses vivenciados em seus sonhos vigilantes também estavam presentes na natureza. Mostrando a seus discípulos o conteúdo do sono, o antigo mestre provou que existem entidades divinas e espirituais dentro da natureza, enquanto o pesquisador moderno tem por tarefa mostrar ao homem que antes de nascer este viveu como entidade espiritual, no mundo espiritual, em meio a outros seres espirituais, tendo a capacidade de reproduzir nesta terra, sob forma de conceitos e ideias, aquilo que experimentou naquela existência pré-natal. Quando se acende da imaginação, a inspiração é que se aprende, na iniciação moderna, a discernir os fatos que diferenciam o sono da vigília. É só a verdadeira cognição inspirada que mostra claramente ao homem o que ele é como alma, como ser espiritual, entre o adormecer e o despertar. O conhecimento imaginativo conduz à visão panorâmica da ponto-vida. Quando ele alcança o estado de consciência vazia, naquele silêncio cósmico já descrito, a inspiração vem trazer-lhe, como conteúdo da alma, primeiro a existência pré-natal, depois lhe surge também, na inspiração, seu próprio ser tal qual se afigura, como entidade espiritual e anímica, entre o adormecer e o acordar. A inspiração torna consciente o que normalmente permanece inconsciente durante o sono. O discípulo vê então o que ocorre com a alma e com o espírito nesse período. No adormecer, a parte anímico-espiritual se separa, de certa forma, dos corpos físico e etérico. O que se deixa ficar na cama são estes últimos, tais como se revelam à imaginação, conforme já descrevi. Os membros superiores do ente humano, seu corpo astral e a organização para o eu traço, saem dos corpos físico e etérico e voltam a eles no acordar. A inspiração só permite observar aquela cisão do nosso ser que ocorre ritmicamente em cada passagem da vigília ao sono. Aí percebemos que tudo de que nos apropriamos em nossa vida de vigília, por meio do raciocínio e do pensamento, fica no leito. Os pensamentos que conquistamos, os conhecimentos para os quais tanto labutamos em nosso tempo de escola, tudo que temos adquirido em termos de inteligência terrestre, tudo isso fica para trás. Nos corpos físico e etérico. A cada vez que caímos em sono, levamos aos mundos espirituais, em nosso eu e em nosso corpo astral, algo bem diferente do que vivenciamos no estado de vigília. Com efeito, ao efetuarmos a transição da vigília para o sono, experimentamos algo que não se nos torna consciente em nossa vida consciente normal. Para tornar aos amigos bem claro do que se trata, terei de dar às ideias a forma de conceitos, e será sob forma de conceitos que terei de apresentar aquilo que o homem vivencia sem o saber, em sua consciência comum, mas que pode ser lembrado, conforme eu disse na primeira parte desta conferência, recorrendo-se apenas ao bom senso. Essa reflexão sobre as coisas do mundo, nas sombras projetadas pelos pensamentos vivos, e deixada para trás quando adormecemos, penetramos então no mundo em que não pensamos da forma como fazemos no piano terrestre, mas onde temos uma vivência interior de tudo o que existe. De fato, durante o sono temos uma vivência inconsciente da luz. Enquanto acordados, refletimos sobre tudo o que a luz faz, sobre a maneira como dá origem às sombras, cores, etc. Formamos pensamentos acerca da luz e de seus efeitos. Tais pensamentos, conforme já dissemos, nos os deixamos para trás. Em compensação, durante o sono nos integramos na própria luz, que vive, pulsa e irradia. Derramamos-nos nessa luz viva, ondulante. Assim como durante o dia atravessamos a luz com nosso corpo físico e também com nossa alma e com nosso espírito, tal qual andamos sobre o chão, da mesma forma, quando dormimos, penetramos na própria luz, ondeante e pulsante, tornamo-nos unos com ela, passando a ser uma essência, uma substância de luz viva e ondeante. Vimos a ser luz dentro da luz. Ora,
Quando o homem é inspirado por tudo que ele próprio vem a ser durante cada noite, quando tudo isso vem à sua consciência desperta, ele sabe o seguinte: durante o sono viveste como uma nuvem luminosa dentro da luz cósmica. Mas isso não significa apenas viver dentro da luz como substância luminosa, significa viver dentro das forças que, no estado de vigília, se transformam em pensamentos, podendo ser captadas sob forma de pensamentos. A luz que se vivencia é permeada, em todo lugar, por forças criadoras, por aquilo que atua intimamente nas plantas e nos animais, mas que tem existência independente, constituindo os mundos espirituais. Não temos da luz uma experiência análoga àquela que temos aqui no mundo físico, mas vivenciamo-la viva, ondeante como, se é que posso utilizar uma expressão imprópria, o corpo do ondular espiritual e também de algumas entidades espirituais. Aqui no mundo físico, estamos sempre confinados dentro da nossa pele e vemos os outros homens confinados dentro da sua. Aí, durante o estado de sono, somos luz dentro da luz, e assim são os outros seres. Porém não percebemos mais a luz como tal, da maneira como fazemos aqui no mundo físico, mas, para recorrer a uma imagem, como se uma nuvem cuja essência é a luz, e nós mesmos somos essa nuvem, percebesse uma nuvem luminosa objetiva. Mas essa nuvem de luz objetiva poderia ser um outro ser humano, ou um ser qualquer que dá vida ao mundo vegetal, ou até um ser que nunca se encarna num corpo físico, vivendo sempre no mundo espiritual. A luz não é, pois, vivida qual luz terrestre, mas como espiritualidade presente e viva. Mas como os amigos sabem, na Terra nós vivemos, como homens físicos, ainda em algo mais. Vivemos em meio ao calor que percebemos fisicamente. Sabemos se faz frio ou calor. Aquecemos um quarto quando estamos com frio. Sabemos, em nossa consciência comum baseada nos sentidos, que vivemos num ambiente quente ou frio. Essa vivência do frio e do calor nos é dada pelo sentimento, pela sensação da condição térmica. Quando saímos, ao adormecer, dos corpos físico e etérico, vivemos não só como luz dentro da luz, mas como substância calórica dentro da substância calórica do cosmo. Não somos apenas nuvem de luz, mas nuvem de luz permeada de calor, e o que percebemos também contém calor. Mas assim como não vivenciamos durante o sono, nessa identificação anímico-espiritual, a luz como luz, mas como algo espiritual vivo, assim como sabemos, conscientizados pela inspiração, sermos algo espiritual vivo e percebemos as outras entidades como seres espirituais vivos assim acontece também com relação ao calor. Não basta para o mundo espiritual, nem para a inspiração, explicarmos apenas as representações adquiridas no mundo terrestre. Da mesma forma como devemos recorrer a um outro conceito para o caminho mais curto entre dois pontos, para todos os fatos devemos adquirir outros conteúdos para a alma. A exemplo de nossa autovivência como luz na luz, como espírito no mundo espiritual, como calor no calor cósmico, não nos sentimos dentro do calor como ocorre no mundo sensível, e sim no mundo do amor onipresente e ativo, como entidades de amor, o que nós próprios somos no suprassensível sentimos-los entre entidades que não podem senão formar sua própria essência a partir do amor e existir, com seu amor, dentro de um mundo cósmico de amor. Temos a sensação de viver, entre o adormecer e o despertar, numa existência de amor saturada de espiritualidade. Por esse motivo, para penetrarmos realmente nesse mundo onde já nos encontramos a cada dia entre o adormecer e o despertar, devemos aumentar nossa capacidade de amar, caso contrário, esse mundo nos permanecerá naturalmente estranho. Neste mundo físico não encontramos o amor espiritualizado, mas apenas o estado instintivo do amor, permeado de sensualidade. O amor espiritualizado vige no mundo espiritual, na forma como acabo de descrever. Se quisermos manter a consciência naquele mundo em que ocorrem as vivências noturnas,
só poderemos fazê-lo desenvolvendo a capacidade de amar, conforme caracterizei na conferência anterior. Ora, tampouco podemos atingir o cerne do nosso próprio ser sem o cultivo e a sublimação da capacidade de amor, já que não teríamos acesso àquilo que realmente somos durante o sono, sendo que este ocupa a terça parte de nossa vida. Nossas vivências entre o adormecer e o acordar constituiriam para sempre um enigma obscuro caso não desenvolvêssemos a referida capacidade de amar, a fim de transformar em sabedoria, e também em conhecimento, nossa própria existência, nosso próprio ser, tal qual vivenciamos no estado entre o adormecer e o acordar. A forma de atividade mental que realizamos no estado de vigília, isto é, dentro de nossos corpos físico e etérico ou das forças plasmadoras, e deixado no leito, enquanto dormimos, alcança um estado de sintonia com o cosmo inteiro. Se o homem pudesse saber claramente o que acontece durante a noite dentro desses dois corpos, veria de fora, como ser luminoso permeado de calor, que o corpo etérico continua pensando durante toda a noite. Somos capazes de pensar sem estarmos com nossa alma presente, pois o que ficou na cama continua com o impulso de pensar. Ele continua pensando, e quando acordamos mergulhamos naquilo que ficou no leito e continuou a pensar. De manhã reencontramos nossos próprios pensamentos, estes não morreram entre o adormecer e o acordar, só que nós não estivemos presentes à sua elaboração. Amanhã eu descreverei como o homem, estando ausente, se torna mais sábio e mais inteligente do que quando a alma participa do pensar durante o estado de vigília. O que foi pensado durante a noite, quando não se está presente, e muitas vezes mais inteligente no homem do que aquilo que ele pensa entre o despertar e o adormecer, com a presença da alma. O que eu queria deixar bem claro, hoje, é essa continuidade do pensar nos corpos físico e etérico. E que quando, ao acordar, temos a sensação de sonhar, esse sonho indica, de certa forma, que nossa alma se detém no momento de mergulhar nos corpos físico e etérico. A organização astral e a do eu mergulham, a cada manhã, nos corpos físico e etérico. Mas durante esse mergulhar acontece algo comparável ao encontro de uma onda mais densa com outra, mais fina, verifica-se um bloqueio. E este é vivenciado como sonho matinal. O eu e o corpo astral, que durante a noite estiveram compartilhando da luz e do calor, emergem nos pensamentos, mas não os compreendem logo, causando um certo distúrbio, e este bloqueio é vivenciado como sonho matinal. Na próxima conferência veremos outros aspectos do sonho, e também como o fato de se terem sonhos constitui um enigma em toda a existência humana. E ainda a relação entre adormecer e acordar. 22 de agosto de 1923. A vida dos sonhos. Entre os estados de vigília e de sono, tópico esboçado em minha última conferência, situa-se a vida dos sonhos. Esta pode ter pequena relevância para a realidade imediata do dia a dia, mas sua importância para um conhecimento mais profundo do universo e do ser humano é extraordinária. Essa importância não se refere só à ciência espiritual, que procura realçar o significado do sonho como ponto de partida para o estudo de outros assuntos. Decorre do fato de o sonho constituir, de certa forma, uma janela pela qual certos mundos, diversos daqueles que o homem vivencia em estado de vigília, manifestar-se neste mundo corriqueiro. O aspecto enigmático das formações oníricas não somente chama a atenção para a possibilidade de existirem outros mundos situados abaixo ou acima do mundo que lhe é acessível, mas o faz especular sobre a natureza desses mundos. De outro lado, é extremamente difícil penetrar em toda essa vida dos sonhos do ponto de vista da consciência superior, pois o sonho tem o poder de colocar o homem num mundo altamente ilusório. O sonho nos torna propensos a estabelecer um relacionamento errôneo entre a realidade em que vivemos e aquilo que se manifesta de forma ilusória na vida. O caminho que seguirei nesta explanação se baseará no que foi dito a respeito do sono,
e também das sucessivas vidas terrestres. Um exemplo que sempre volta a repetir-se, de uma ou outra forma, consiste no fato de produzirmos no sonho algo que nunca cogitaríamos ter feito em estado de vigília, estando completamente fora de qualquer possibilidade de ter sido produzido antes. Então sonhamos não conseguir achar algo que confeccionamos, procurando como loucos esse objeto que acreditamos termos feito. Examinemos esse exemplo mais concretamente. Com variações diversas, esse tema ocorre nos sonhos de qualquer pessoa. Digamos, concretamente, que um alfaiate tenha sonhado ter costurado uma casaca de cerimônia para um ministro, embora seja apenas um pequeno alfaiate para a gente da pequena burguesia. Sente-se feliz em confeccionar a casaca cuja entrega está sendo esperada. Mas logo depois o sonho se transforma em crise. O alfaiate, que deve entregar a casaca ao ministro, procura por toda parte e não consegue encontrá-la. Eis um sonho seguindo um rumo que o indivíduo nunca seguirá na vida real, embora possa ter a ideia e sobretudo o desejo de realizá-lo na vida terrestre normal. Ele não pode realizá-lo por ser apenas um pequeno alfaiate para gente humilde. Ninguém iria encomendar-lhe uma casaca. Mas, às vezes, pode ter surgido em seus sonhos de vigília o desejo íntimo de produzir essa casaca de gala. Talvez ele nem tenha capacidade para fazê-lo, mas o desejo esteve presente em seus sonhos diurnos. O que há no fundo de tudo isso? Há, de fato, uma realidade. Quando a pessoa adormecida está com seu eu e seu corpo astral fora dos corpos físico e etérico, vive naquela parte de sua entidade que perpassa repetidas vidas na Terra, aquilo que atua intimamente em seu ser enquanto ela dorme o seu eu e o corpo astral. Aí podem surgir reminiscências não só da vida atualmente em curso, mas também de vidas passadas. O que lhes estou descrevendo não é apenas uma suposição hipotética, mas deriva de fatos reais. Pode ser que o alfaiate tenha participado uma vez, digamos, na antiga era romana, numa vida anterior, da encomenda de uma toga particularmente bela. Talvez não tivesse sido alfaiate, mas servo-ate amigo de um estadista romano. Talvez tivesse tido, naquela encarnação, o desejo vivo de ver seu amo aparecer com grande dignidade, e o destino tenha levado a escolher a profissão de alfaiate em consequência desse desejo. Ora, para a totalidade de nossas vidas, desejos e pensamentos são de extraordinária importância. Assim, a lembrança de tais vivências numa vida anterior pode permear, desta forma, a alma e o espírito, o corpo astral e o eu, da pessoa. Então pela manhã, quando o eu e o corpo astral voltam aos corpos físico e etérico, a alma que acaba de viver nessa reminiscência da bela toga romana volta às representações que o alfaiate pode ter no ambiente de sua vida terrestre e que residem em seu corpo etérico. Aí ocorre um encontro com a antiga vivência dos tempos romanos, a qual procura integrar-se no tipo de imagens que o alfaiate pode ter durante o dia. Porém de dia seu mundo de representações se limita à confecção de roupa para gente humilde. Ora, a alma que volta ao corpo só dificilmente pode harmonizar isso com o que sentiu lembrando a bela toga. Não consegue combinar esse sentimento com a horrível roupa que o alfaiate tem de fazer. Aí o choque transforma a imagem da toga na atual casaca do ministro, e só mais tarde, tendo emergido completamente nos corpos físico e etérico, é que as representações elaboradas apagam o que ele vivenciou imediatamente antes do acordar. A soma das nossas vidas anteriores está, pois, presente entre o adormecer e o despertar. Em nosso íntimo temos de fazer o confronto entre a totalidade das vidas passadas e as experiências e pensamentos da existência presente, e o resultado desse confronto são as curiosas formações do sonho. Daí a dificuldade de se distinguir entre o conteúdo que o sonho oferece, e que pode ser uma imagem completamente fictícia, e a verdadeira realidade subjacente, que pode ser algo bem diverso. Para adquirirmos pouco a pouco a capacidade de orientar-nos nessa vida complexa dos sonhos,
Devemos estar conscientes de que as imagens ilusórias projetadas na alma merecem atenção menor, pois são formadas, no fundo, pelo corpo etérico abandonado na cama e portador dos nossos pensamentos e representações mentais. Estas não se acham, durante o sono, no autêntico âmago de nosso ser. Devemos diferenciar o conteúdo das representações de algo distinto, que eu chamaria de decurso dramático do sonho. Devemos habituar-nos a prestar atenção a este enredo dramático e perguntar se o sonho, sendo seus fatos realmente vividos, nos causaria uma imensa alegria. Tivemos no sonho esta sensação de alegria, de libertação, ou sentimos-nos arrastados para uma catástrofe? Estamos indo, no sonho, de uma certa exposição de fatos a uma complicação seguida de uma queda ou catástrofe. São estas perguntas que deveriam merecer nossa atenção quando analisamos o sonho. Não é o conteúdo conceitual que prevalece, mas a sequência dramática. Alguém sonha que sobe um morro, a subida se torna sempre mais difícil e penosa. Finalmente a pessoa chega a um ponto onde não pode continuar, onde esbarra em obstáculos insuperáveis. Sente-os como algo que penetra significativamente em sua vida. Bem, esse sonho poderia ser ainda mais rico em pormenores. Mas a mesma pessoa, ou outra, poderia ter um outro sonho. Ela penetra numa caverna que conduz a uma gruta dentro de uma montanha. Logo depois de entrar, ainda reina certa claridade. À medida que avança, fica sempre mais escuro. Por fim ela chega a um ponto onde não só reina a mais completa escuridão, mas onde ela sente um terrível efeito de frio ou coisa semelhante, de modo que lhe é absolutamente impossível continuar em sua caminhada subterrânea. Vejam, senhores, temos aí dois sonhos de conteúdos diferentes. Ambos se apresentam, em seu enredo dramático, como um empreendimento que começa normalmente, mas depois encontra dificuldades até chegar a um obstáculo intransponível. As imagens são diferentes, o enredo dramático e o mesmo. Ambos os sonhos podem basear-se no mesmo acontecimento no mundo suprassensível, situado, de certo modo, atrás do palco da vida. Nos dois sonhos a vivência psíquica pode ter sido a mesma, embora se tivesse exteriorizado nas imagens mais diversas. Com isso quero chamar sua atenção para que não se baseiem, como ocorre tão frequentemente, no conteúdo dos sonhos, mas procure informar-se, pelo exame de seu decurso, sobre o que a alma e o espírito do sonhador possam ter vivido. Se completarmos nossa imaginação pelos exercícios descritos nos últimos dias, conseguiremos pouco a pouco separar as imagens ilusórias do sonho e captar, pela dinâmica da trama, qual e o autêntico fundamento suprassensível do sonho, tal como foi vivenciado entre o adormecer e o despertar. Antes de falar sobre alguns detalhes do sonho e de suas relações com o corpo físico e o aspecto espiritual do homem, vou caracterizar de que forma o homem está situado, por meio do sonho, no universo todo. Vemos facilmente o sonho aparentar uma correlação entre as ocorrências particulares da vida, totalmente diversa daquela que experimentamos no estado de vigília. Como já vimos pelos exemplos citados, a vida diurna apresenta as coisas num determinado relacionamento, de acordo com as leis do mundo físico em que nos encontramos. O posterior tem sempre de vir depois do anterior. Ora, o sonho nos mostra, em plena dissolução, os acontecimentos que poderiam realizar-se no mundo físico. Tudo se modifica, tudo se desintegra. Até o homem, preso, como ser físico, ao solo pela gravidade, é capaz de voar, praticando, no sonho, voos artísticos sem avião. Ao quebrarmos a cabeça, por exemplo, num problema de matemática, no sonho temos a impressão de haver facilmente encontrado uma solução. É verdade que possivelmente não lembramos a solução quando acordados, o que pode ser uma desgraça bem pessoal traço. Mas de qualquer modo temos a impressão de não existirem mais os obstáculos, os impedimentos mentais que enfrentamos no estado de vigília.
Tudo que de dia tem uma estrutura definida dissolve-se no sonho. Se quiséssemos estabelecer uma analogia com o que se passa, segundo nossa impressão, durante o sonho, diríamos o seguinte: adicionemos um pouco de sal cristalizado a um copo d'água. Suponhamos que antes de ser lançado na água o sal tivesse as formas bem definidas. Vemos então esses contornos desfazer-se, assumindo formas mais fantásticas, até que todo o sal esteja dissolvido num líquido mais ou menos homogêneo. Algo semelhante ocorre no sonho com as representações e outras vivências psíquicas. Tanto o sonho do adormecer como o do acordar isolam as experiências normais do dia, dissolvendo-as e dando-lhes formas e sentidos os mais fantásticos. Chamamo-las de fantásticos segundo os critérios da consciência comum. A dissolução de qualquer sal no líquido é, pois, uma boa imagem daquilo que acontece, do ponto de vista psíquico e mental, no sonho. Se estivermos bem enfronhados no atual mundo dos conceitos, não será fácil conseguirmos compreender essa situação, porque a humanidade de hoje, mormente quando se denomina científica, sabe bem pouco sobre certos assuntos. Não digo essas coisas para falar mal da ciência. Tal não é minha intenção, pois tenho em alto apreço e não gostaria de ver a inexperiência e o diletantismo tomar o lugar da atividade científica. Do ponto de vista da ciência espiritual, temos de reconhecer os grandes progressos, mas também os limites da verdade e da certeza do cientificismo atual. Sendo tudo isto reconhecido, cabe, não obstante, dizermos o seguinte: quando querem saber algo, os homens de hoje se apegam a fatos e processos terrestres, observam-nos e inferem das observações a existência de leis naturais, fazem experiências para descobrir os segredos da natureza e deixam que os resultados verificados lhes revelem, por sua vez, suas leis. Consegue-se, dessa maneira, um determinado tipo de leis às quais se chama a ciência. Depois olha-se para as amplidões do céu, vendo-se, digamos, as maravilhosas nebulosas espirais e observando como determinados corpos celestes nascem nelas, ou coisa semelhante. Esses fenômenos são até fotografados, pois essa técnica mostra ainda muito maiores detalhes do que a observação através do telescópio. O que vem, então, a ser feito para se obterem conhecimentos acerca do que acontece nessas amplidões celestes? Simplesmente se aplica às leis da natureza terrestre o que foi deduzido a partir da Terra ou captado por meio de experiências, e em seguida especula-se de que maneira uma tal nebulosa espiral pode ter nascido no espaço, de acordo com as mesmas leis. Elaboram-se teorias e hipóteses sobre a gênese e o fim do mundo, a fim de se aplicar na esfera celeste, transformando em leis da natureza aquilo que se descobriu no laboratório a respeito do oxigênio, do hidrogênio, do manganês e outras substâncias terrestres. E quando se descobre nesse processo alguma substância nova, certas alusões inconscientes revelam que se penetra num ambiente científico bastante duvidoso. Foram encontrados no espaço o hidrogênio e o hélio, mas também uma outra substância a qual se deu um nome curioso, bastante revelador da confusão do raciocínio que começa a reinar. Com efeito, ela foi chamada de nebulium. O pensar se torna tão nebuloso que o nebulium vem juntar-se ao hélio e ao hidrogênio. Os cientistas extrapolam as leis descobertas no laboratório terrestre e especulam sobre o que poderia ocorrer lá fora no espaço cósmico, tal como fez, por exemplo, o pensador sueco Arrhenius, que tem causado a esse respeito um grande mal. Procedendo dessa forma, incorrem em erro sobre erro quando não são capazes de, sem preconceitos, levar em conta o seguinte: partirem novamente de uma comparação. Os senhores sabem que o físico e filósofo inglês Newton estabeleceu a chamada teoria da gravitação, relativa às forças da gravidade que atuam no espaço universal. Ele extrapolou a lei da gravitação, verificável na pedra que cai sob o efeito da atração da Terra,
para as relações mútuas entre todos os corpos celestes. Chegou a afirmar que a força da gravitação diminui de acordo com a distância. Lembra aos físicos porventura presentes nesta sala que, segundo essa lei, a gravidade diminui proporcionalmente ao quadrado da distância. Se a distância for o dobro, a atração diminui para 1/4. Se for o triplo, para a 9ª parte. Em outras palavras, o aumento da distância diminui a gravidade. Está muito certo que se elabore uma lei para essa força. Mas essa lei não pode ser pensada de forma bastante universal se nos limitamos à existência meramente física. Os cientistas pensam que a força gravitacional de um corpo celeste diminui de acordo com a distância. Primeiro é intensa, depois mais fraca e cada vez mais fraca. O mesmo acontece com a propagação da luz. A luz que irradia de uma fonte determinada torna-se sempre mais fraca. Tudo isso o homem moderno discerne com sua ciência. Contudo, não lhe ocorre discernir o seguinte: se ele estabelece leis da natureza aqui na Terra, em seu laboratório, e lhes dá a forma de ideias, a veracidade dessas leis, seu próprio conteúdo, também diminui à medida que a distância da Terra aumenta. Se elaboramos na Terra uma lei para a combinação de elementos como o hidrogênio, o oxigênio ou quaisquer outros, se estatuirmos na Terra a lei da gravitação, a validade do conteúdo dessas leis também diminui à proporção que nos afastamos da Terra. Se transporto uma lei elaborada em meu laboratório para uma nebulosa no longínquo espaço cósmico, nada faço diferente do que eu acreditar que uma vela acesa aqui elevada, por hipótese, para a nebulosa, emitiria um brilho de intensidade igual àquela que possui aqui. Cometo o mesmo erro ao assumir que as constatações feitas em meu laboratório têm algum valor lá fora, no espaço. Vemos, pois, um erro fundamental surgir pela extrapolação, às amplidões do espaço celeste, de leis corretamente elaboradas no laboratório da Terra. Ora, o homem não está excluído da regularidade que começa a predominar quando leis terrestres como a da gravitação ou da intensidade da luz deixam de vigorar. Se quiséssemos encontrar no espaço uma regularidade diferente das nossas leis da natureza, deveríamos afastar-nos da Terra. Se quiséssemos encontrá-la de uma forma mais interiorizada e humana, teríamos de passar da vigília ao sono. Em estado de vigília, estamos sujeitos às nossas leis da natureza e sempre agimos de acordo com elas. Resolvemos mover nossa mão ou nosso braço, os processos químico-físicos que se passam nos músculos, os processos mecânicos que se realizam na estrutura óssea, tudo isso obedece às leis que pesquisamos, aqui na Terra, em nosso laboratório por observação. Nossa alma, ao sair durante o sono dos corpos físico e etérico, penetra num mundo que não está sujeito às leis da natureza. Por isso o sonho passa a zombar delas. Entramos num mundo onde vivemos dormindo, assim como vivemos no mundo sensorial por intermédio de nosso corpo físico quando estamos acordados. Porém aquele outro mundo tem leis diferentes das leis de nossa natureza. A cada noite, quando saímos dos corpos físico e etérico, mergulhamos num mundo em que nossas leis da natureza não têm mais validade. E o sonho é aquele poder que se contrapõe intensivamente às leis naturais. O sonho mostra-me que o mundo onde ora me encontro protesta contra as leis da natureza às quais não quer submeter-se. No momento de adormecer, começando a desprender-me de meus corpos físico e etérico, ainda estou meio dentro do âmbito das leis da natureza, embora já esteja entrando no mundo não sujeito à sua ação. Aí a confusão de leis naturais e suprassensíveis projeta-se no sonho. O mesmo acontece durante o acordar. É lícito dizermos que a cada vez que adormecemos mergulhamos num mundo não sujeito às nossas leis naturais, e que a cada despertar emergimos daquele mundo para o nosso, onde essas leis são vigentes. Podemos comparar o mundo dos sonhos a um mar dentro do qual vivemos. Pela manhã, ao despertar, emergimos das ondas.
Enquanto passamos do âmbito das leis suprassensíveis para o reino das leis sensíveis e intelectuais, tudo o que vemos com linhas e contornos bem marcados parece emergir de um elemento fluido e fugaz. Suponhamos que vemos uma janela. Enquanto ainda a vemos em sonho, ela parece nascer a partir de algo indefinido e vago que pode até parecer-nos envolto em chamas. Depois a janela começa a destacar-se nitidamente. Se nosso sonho foi bem intenso, todo o mundo bem definido da nossa consciência diurna nos dará a impressão de emergir de um ambiente vago, como ondas que se elevam sobre o mar e adquirem, em seguida, as feições do mundo diurno. Estamos aqui num daqueles pontos em que, investigando esses fatos como homens modernos que somos, voltamos àquela admiração repleta de respeito que se pode sentir diante das imaginações oníricas de uma humanidade primitiva, das quais temos falado aqui. Eu disse que, ao remontarmos mentalmente ao que essa humanidade anterior vivenciava também em sua vida acordada sob forma de imaginações, ao que foi vazado em mitos, lendas e sagas de deuses e que parece tão vago e fluente em comparação com o que captamos hoje com a ciência, ao remontamos a tudo isso com a ajuda do que se pode redescobrir autonomamente sem depender dessas antigas imaginações oníricas, somos tomados por um sentimento de admiração e de respeito diante daquilo que outrora viveu nas almas dos homens. E da antiga Grécia nos chega uma palavra que confirma a verdade descoberta por nossas perguntas recentes. Essa palavra nos prova que os gregos ainda sabiam um pouco desse assunto quando imaginavam existir algo que fosse como que o fundamento de toda a formação universal, a base de todas as figuras definidas, algo que, porém, só poderia ser atingido pelo abandono do mundo sensório e a transição para o estado de sono, de sonho. A isso os gregos chamaram caos. Daí impossibilidade, para o homem moderno, de chegar a compreender a essência desse caos através de especulações e pesquisas conceituais, pois o homem moderno só pode aproximar-se da noção do caos quando passa a sonhar. Até a Idade Média havia um resto de conhecimento de que uma substância suprassensível, a qual dificilmente poderia ser chamada de matéria, seria o fundamento de todas as substâncias exteriores. Falava-se da chamada quintessência, da quinta essentia que existiria ao lado dos outros 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Algo dessa velha sabedoria penetra nas visões medievais, quando o poeta diz, de forma imaginativa, o mundo é tecido de sonhos. O antigo grego teria dito, o mundo é tecido daquilo que vivencias como o caos quando te desprendes do sensório para penetrar naquele mundo que experimentas liberto de teu corpo. Vemos, pois, que para compreendermos o caos dos gregos devemos apontar para aquilo que não está no mundo sensível, mas no suprassensível. Tendo observado os fenômenos do adormecer, sonhar, dormir e despertar daquele ponto de vista resultante quando, por meio da imaginação, da inspiração e da intuição, ascendamos aos mundos suprassensíveis, chegamos à seguinte conclusão: ao dormir, o homem passa do estado comum de vigília à vida de sono, da qual os sonhos podem surgir de forma caótica e indefinida, mas também digna de respeito, apresentando uma unidade interior. Resta no leito a dualidade formada pelo corpo físico e o corpo etérico, sendo que este permeia aquele como elemento vivificador, plasmador e causador do crescimento. Mas também uma dualidade se desprende e penetra, entre o adormecer e o acordar, naquela existência suprassensível que procurei analisar tomando como ponto de partida a vivência do sonho. Essa dualidade apresenta-se da seguinte forma ao conhecimento superior da imaginação, da inspiração e da intuição. Nós possuímos o corpo astral, que pertence a cada pessoa quando se desliga dos corpos físicos e etérico. Como eu já disse, não estranhemos a terminologia usada, temos de usar palavras, e poderíamos usar outra em lugar de corpo astral. Apontarei logo algumas de suas características, e veremos que não importam os nomes, mas as ideias correlacionadas.
O corpo astral é uma soma de processos. Acontece algo, no homem, que se desprende de seus corpos físico e etérico. Esse acontecimento, esses processos, representam justamente o corpo astral. No corpo etérico deixamos para trás as representações, os pensamentos. Dentro do corpo astral achamos luz espiritualizada e o calor cósmico permeado pelo impulso do amor. Tudo isso está no corpo astral, e pode manifestar-se como tecido de sonhos tanto no momento de acordar, quando ele sofre como que uma compressão, ao penetrar no corpo etérico, quanto no momento de abandonar os corpos físico e etérico. É o corpo astral que nos leva para fora de ambos. Ora, o corpo astral é aquela entidade em nós que, conforme já dito, faz verdadeira oposição às leis da natureza. Da manhã à noite, do despertar ao adormecer estamos presos dentro dessa emaranha de leis, cujos aspectos de espacialidade e de temporalidade também podemos captar por meio da matemática. Ao adormecer, evadimos-nos deste tecido de leis da natureza, como também das leis da matemática. Despimos-nos da matemática, pois nosso corpo astral não contém a matemática morta e abstrata do espaço tridimensional, mas uma matemática homogênea e, eu diria, viva, espiritualmente viva que decorre em apenas uma dimensão, aquela da linha reta. Ainda falarei sobre essa dimensionalidade. É o corpo astral que nos liberta das amarras das leis da natureza existentes entre o despertar e o adormecer. Ele nos transporta a um mundo todo diferente, suprassensível. Se quiséssemos desenhar esse processo um pouco esquematicamente, teríamos de dizer o seguinte: enquanto estamos acordados, vivemos no mundo das leis da natureza, mas saímos dele, ao adormecer, com o nosso corpo astral, que também estava dentro do corpo físico e, portanto, inteiramente sujeito, com todos os seus movimentos e processos, às leis da natureza. Ao sair dos corpos físico e etérico, o corpo astral se entrosa no mundo suprassensível, submetendo-se a uma regularidade diferente, própria desse âmbito. Torna-se completamente diferente. Do despertar ao adormecer, ele vestia, de certa forma, a camisa de força das leis da natureza. Ao adormecer, quando abandona os corpos físico e etérico, ele passa a mover-se no mundo de uma regularidade livre, que lhe é apropriada. E o mundo ao qual ele nos leva permite o livre movimento do eu, aquela organização para o eu que está dentro do corpo astral e com ele saiu dos corpos físico e etérico. O eu torna-se livre no mundo ao qual o corpo astral o carregou. Toda noite eu vivo livremente num mundo não sujeito às leis da natureza, onde pode agir sem sua coação. Quando, depois do adormecer, estamos livres das leis da natureza graças ao corpo astral, quando não se aplicam, no mundo em que ora estamos, a gravitação, a lei da energia e todo o resto traço, o caminho está livre para aqueles impulsos éticos que, na Terra, só podem realizar-se sob a ação constrangedora da ordem sensorial. Entre o adormecer e o acordar, o eu vive num plano onde a lei moral tem tanta força e poder quanto os tem, aqui, as leis da natureza. Nesse mundo eu pode preparar algo, aí, liberto das leis da natureza, pode preparar o que deverá executar mais tarde quando tiver transposto o limiar da morte. Nas próximas conferências falarei sobre o caminho entre a morte e o novo nascimento. O eu pode preparar entre o adormecer e o despertar, sob forma de imagens, aquilo que mais tarde deverá produzir na realidade do espírito. São imagens, imaginações que não consistem em representações mentais, mas em impulsos dinâmicos. Quando eu tiver transposto o limiar da morte, as leis morais serão tais como são as leis da natureza do mundo físico e sensível. O eu prepara, embora sob forma de um pequeno germe espiritual, aquilo que deve realizar mais tarde, depois da morte, no universo espiritual. Nas imagens elaboradas pelo eu no estado de sono já está esboçado o que levaremos para a próxima vida terrestre,
mas não em virtude das leis da natureza, e sim graças ao mundo espiritual. A causalidade daquilo que acolhemos em nós como indivíduos dotados de moralidade, os impulsos éticos, só podem segui-los submetendo-nos a eles numa atitude de obediência interior. Tal como ele nos prepara no estado de sono e os elabora entre a morte e o novo nascimento, esses impulsos éticos